sejam K natural, F uma função definida no intervalo K mais infinito. Dizer que uma função está definida no conjunto é dizer que esse conjunto está contido no domínio da função. É isso, viu? Não é dizer que o domínio da função é um conjunto. Deixa eu lembrar lá do cálculo 1. Nós dizemos que uma função está definida no conjunto quando o conjunto está contido no domínio da função. Quando este conjunto está contido na função. Tá? Seja um K e F uma função definida em K mais infinito. A sequência definida ou gerada, definida ou gerada por F, pela função F, é a sequência xn n maior ou igual a K, dada por xn igual a f de n, qualquer que seja n maior ou igual a K. Porque, ó, quando você tem uma função definida no conjunto aqui, automaticamente você tem a sequência definida por essa função. A sequência começando no índice K. A sequência aqui. Ou seja, olha o que é que você tem. Está aqui o eixo das abscissas. Está aqui o K. Está aqui o K. E a função, ela está definida aqui, ó, para todo mundo. Está aqui, esse é o gráfico da F. Então você tem, quem é o XK? O XK é essa altura aqui, ó. Esse aqui é o XK. Aí você tem o K mais 1 aqui. Você tem o K mais 2, você tem o K mais 3, você tem o K mais 4, e assim por diante. Então isso aqui, essa altura aqui, é o XK mais 1, essa altura aqui, XK mais 2, essa altura aqui, XK mais 3, essa altura aqui, XK mais 4, e assim por diante. Então você tem a sequência gerada pela função F, ou definida pela função F. Tá bom? Por exemplo, a sequência, ó, essa sequência aqui, ó, a sequência xn n maior ou igual a 1 dada por xn igual a n3 menos 1, tá? Sobre n2, qualquer que seja n maior ou igual a 1, é definida ou é gerada pela função f dada por
f de x igual a quê? x3 menos 1 sobre x2. Qualquer que seja x diferente de 0. Tá? A sequência, ela está do 1 em diante, mas essa função, quem é o domínio dessa função? Ó? O domínio dessa função é o R asterisco. E essa função gera essa sequência. Por quê? Porque, veja aqui, o intervalo 1 mais infinito está contido no domínio da função. Tá? A função está definida no intervalo 1 mais infinito. Então tem o x1, que é o f de 1, x2 é o f de 2. E isso é importante, ter esse tipo de observação, isso é importante, sabe por quê? Porque você pode tirar propriedades da sequência a partir de propriedades da função. Tá? Ver uma função, ver uma sequência como gerada por uma função, te permite concluir propriedades da sequência a partir de propriedades da função. Diga. Crescimento, convergência, várias outras coisas, tá? Que é o que a gente vai ver. Por exemplo, ó, essa sequência, a sequência Zn, ó, esse exemplo aqui, ó, a sequência Zn é gerada pela função, ó. Olha aqui, a sequência Zn é definida ou é gerada pela função f de x igual a quê? A mais Rx, que é uma função que afim. Ou seja, as progressões aritméticas, elas são geradas por funções afins. Tá? Progressões aritméticas são geradas por funções afins. Essa sequência aqui, ó. Tá? A sequência YN, a sequência YN, N maior que ou igual a 0, tá? É gerada pela função f de x igual a quê? A vezes r elevado a x, que é o múltiplo da função exponencial, quando aí sim, aí você tem que ter o cuidado aqui. Para dizer que é gerado por essa função exponencial, a menos de uma multiplicação por A, né? Na verdade, você está com a função exponencial multiplicado por A. Dados, o quê? A real, R positivo, com R diferente de 1, tá? Dados A real, R positivo, seja a sequência. Agora sim, nesse contexto, para usar a palavra exponencial, você tem que fazer essa restrição, né? Aí sim, tá? Então, nesse caso, essa sequência aqui é gerada por essa função exponencial. Claro que tem uma constante aqui, tá? Mas as progressões geométricas são geradas por funções exponenciais e as progressões aritméticas são geradas por funções afins, tá? Se você analisar o que é uma sequência nessa situação, a sequência xn,
N maior ou igual a NK, porque isso aqui é uma função cujo domínio é NK. Isso aqui é a restrição da função f ao conjunto NK, tá? É a restrição. Tá? A sequência gerada por uma função nessa situação é a restrição dessa função ao conjunto NK. Ok? Tá? Deixa eu ver o que é que vem aqui atrás. Não esqueça, uma sequência é uma função cujo domínio é um conjunto NK. Há sequências cuja definição não expõe o Zn como função explícita de n. Como aqui, ó. Tá? Você tem xn, é uma expressão de n, expressão explícita, tá? É função de n e é dado explicitamente. No entanto, você pode definir sequências de forma recursiva, como por exemplo, tá? Você pode pegar uma sequência assim, ó. Seja Zn, n maior que ou igual a zero, a sequência dada por seguinte, ó, Zn é igual a 1 se n é zero, tá? E é igual a 1 mais z índice n menos 1 ao quadrado, se o n é maior que ou igual a 1. Esse exemplo aqui. Está entendendo? Então, segundo essa definição, essa é a definição da sequência, tem-se. Quem é o z índice zero? É 1. Quando o n é zero, não. Mas quem é o z1? Porque vai ficar 1 mais o quadrado do z0. Ou seja, é 1 mais 1 ao quadrado, que dá quanto? 2. Quem é o Z2? Como você calculou o Z1, você pode calcular o Z2. Então, quem é o Z2? É 1 mais o quadrado do Z1. Ou seja, é 1 mais 2 ao quadrado, que dá quanto? Dá 5. Quem é o Z3? Quem é? É 1 mais Z2 ao quadrado, tá? Então, isso aqui é 1 mais 5 ao quadrado, que dá 26. Continuando assim, 26. Continuando assim, você vai calcular, por exemplo, você pode calcular o Z10. Mas, em princípio, para você calcular o Z10, você precisa saber quem é o quê? Z9. Mais do que isso, para saber o Z10, você precisa saber quem é o Z9, o Z8, o Z7, todos do Z0 até o Z9. Para calcular o Z1000, você precisa todo mundo anterior. Em princípio é isso, tá? Porque a sequência ela é definida recursivamente, quer dizer,
um termo é dado em função de um anterior. Mas pode ser mais, pode ter uma recursividade mais forte ainda, vamos dizer assim, mais forte, que é a seguinte, tá? Não é dizer mais forte, é uma recursividade diferente. Ali, cada termo é calculado usando o anterior, mas você pode ter uma sequência, como a sequência de Fibonacci, que é essa sequência aqui, ó. Seja xn, n maior ou igual a zero, a sequência dada por xn é zero, se o n é zero, é 1 quando o n é 1, e ela é o xn menos 2 mais o xn menos 1, se o n é maior que ou igual a 2. É a sequência conhecida como sequência de Fibonacci. Então tem-se o x0, que é o primeiro, está aí, é 0. O x1 é 1. Agora, quando eu passo para o x2, quem é o x2? É o x0 mais o x1. Formação. A lei de formação. Então vai dar quanto? Vai dar 1. Quem é o x3? É o x1 mais o x2. Dá quanto? 2. Quem é o x4? É o x2 mais o x3. Dá quanto? 3. Quem é o x5? É o x3 mais o x4. Dá quanto? 5. E assim sucessivamente. Então, para eu calcular um termo, eu preciso saber os anteriores. Tá? Embora ninguém tenha suscitado isso que eu vou falar, mas uma sequência recursiva, a recursividade define de fato a sequência, quer dizer, uma sequência pode ser definida recursivamente por conta de um teorema matemático, uma proposição matemática, que é o quê? O princípio de indução matemática, ou princípio de indução finita, né, que chama. Tá certo? A própria definição da sequência, rigorosamente falando, por quê? Porque você tem que garantir que se o xn está definido, o xn mais 1 está definido. Quer dizer, isso aí é da fórmula, quer dizer, essa fórmula de fato define uma sequência, o domínio passa a ser único por causa do princípio de indução finita. Por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer assim, ó. Tá? Seja, deixa eu ver aqui, seja xn, n maior que ou igual a zero, a sequência dada por xn é 1, se o n é 0, e é 1 sobre 1 mais xn menos 1. Tá? Rigorosamente falando, eu preciso de um trabalhinho aqui para provar que isso de fato define uma sequência. Ou seja, eu preciso garantir que, definido o xn não é menos 1. Entendeu? Tem um detalhe. Mas intuitivamente você vê que todos esses termos aqui serão positivos, né? Mas é o princípio de indução finita que está aí. Tá? Mas sem usar desse princípio, vamos lá. Quem é o x1? Quem é? O x0 é 1.
Repare que eu posso até definir assim, ó, e faz sentido. Né? Quem é o x0? Quem é? É 0. Quem é o x1? Quem é? É 1. Quem é o x2? Quem é? Quem é o x2? O meio. Porque é 1 sobre 1 mais 1, que dá 1 meio. Quem é o x3? É 1 sobre 1 mais 1 meio. Dá 3 meios, então dá 2 terços. Quem é o x4? Tá? É 1 sobre 1 mais 2 terços. 2 terços dá 5 terços, então dá quanto? 3 quintos. E assim por diante. Agora, esse assim por diante é que é o tal. Porque eu preciso, né, para provar que isso aqui de fato define uma sequência com domínios naturais, eu preciso provar que definido xn mais 1, o xn menos 1 é diferente de menos 1, e portanto está definido xn. Mas eu vou admitir que isso você entende, mais na frente o princípio de indução finita a gente toma mais cuidado com isso, tá certo? Mas está aí, definida a sequência.